eu queria convidar você para abrir Colossenses capítulo 1, e nós vamos ler juntos os 12 primeiros versos. Colossenses 1, de 1 a 12. E aí eu quero pedir a você o carinho de você ficar de pé, para a gente ler junto esse texto. Enquanto você está abrindo a Bíblia, eu queria dizer ao pastor Josué que eu fiquei ali também impressionado como a voz do pastor Josué cada dia está melhor. Quando ele cantou aqui o hino do jubileu, que ele já está aprontando, eu fiquei impressionado. O homem está igual vinho, está envelhecendo no calendário, mas ele está ficando uma voz linda. Não é verdade, irmãos? O que vocês acharam? Não é? Impressionante. É um dom de Deus mesmo. Amém? Acharam aí Colossenses 1, de 1 a 12? Quem achou, diga amém. 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 Então vamos fazer a leitura. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos orar. Senhor, pedimos-te nessa hora, tenhas misericórdia de nós, que tu venhas ministrar por teu Espírito esta palavra aos nossos corações, que tu abras o nosso coração, que tu facilites o nosso entendimento, que tu nos ajudes a manter o coração, a mente, a atenção na tua palavra, inclinando os ouvidos para entender, ouvir e receber a tua voz. E a mim tu me deis unção nova e fresca, para que a palavra seja ministrada com simplicidade, mas com profundidade, com utilidade, com relevância para o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar, irmãos. Certamente que, se não todos, creio que a grande maioria que está aqui já leu a carta de Paulo aos Colossenses. E se leu, eu convido você a reler esta carta, com carinho, com amor, com atenção. Se você não teve a oportunidade de ler, também te convido e desafio que nesta semana você, com
cuidado, apreço, atenção, leia essa carta, que é bem curtinha. A maioria dos estudiosos de Novo Testamento concorda que essa carta de Paulo é uma das suas mais lindas e profundas cartas. É a sua carta mais cristocêntrica, ou seja, ela é a mais rica, abundante, plena de Cristo. Alguns teólogos, até famosos, dizem que se o Novo Testamento fosse destruído e se tivesse que escolher um livro do Novo Testamento para ser preservado, o livro que se escolheria do Novo Testamento para ser preservado seria a carta aos Colossenses. Tal a sua beleza, riqueza e profundidade. Bom, aparentemente nada demais, a não ser que a gente entenda alguns detalhes. Essa linda, esplendorosa, rica, elogiada carta foi escrita por Paulo quando ele estava na prisão, em situação muito ruim, de muito aperto, de muita dificuldade, de muita tensão. E essa carta, nessa situação em que ele, autor, está escrevendo, escreve para uma igreja de Colossos onde ele nunca tinha ido e nunca foi. E mais do que nunca tinha ido e nunca foi, não conhecia pessoalmente nenhum membro de lá. O que sabia era apenas o que lhe contaram o pastor da igreja, que aqui foi apresentado. Timóteo está com ele ali, mas Epáfras, verso 7, conservo e o fiel ministro de Cristo ali, Filemon, cuja carta aparece mais um pouquinho à frente, e Arquipo, 3 membros da igreja de Colossos, que estavam com ele na prisão, fazem a ele um relatório detalhado dessa igreja. Notem os irmãos, que era uma igreja novinha, tinha apenas 5 anos de vida. Então, o que tanto moveu ou comoveu Paulo nessa situação de prisão e de tensão pessoal, a entender essa igreja ser tão especial a ponto de estimulá-lo, a ponto de motivá-lo, desafiá-lo a escrever essa carta? Sem dúvida nenhuma, 2 coisas desafiam e comovem Paulo a escrever esta carta. A primeira delas, verso 3 e verso 9, nos mostra que é o testemunho daquela igreja. Por ter apenas 5 anos de idade, no entanto, os 2 versos diz que já se ouvia na Ásia a respeito da vitalidade, da qualidade de vida de uma igreja tão jovem. E o segundo motivo eram os riscos sérios e eminentes que essa igreja estava correndo diante de algumas pessoas que estavam se infiltrando dentro da igreja e começando a ministrar, compartilhar determinadas doutrinas perigosas. Então, o que motiva Paulo a escrever a carta aos Colossenses são essas 2 coisas. Uma igreja jovem, porém vibrante, testemunho espetacular, um crescimento de testemunho de vida maravilhosa e, ao mesmo tempo, graves riscos que estava correndo naquela hora. A igreja, como eu disse, tinha uma história de 5 anos de vida e tinha sido formada de 2 origens. Atos, no capítulo 19, nos fala que Paulo tinha ficado em Éfeso durante 3 anos ministrando, e Éfeso é uma cidade que ficava a 160 quilômetros de Colossos, e lá por 3 anos Paulo ficou pregando na escola de Tirano. Interessante, quando a gente começa a buscar as informações, eu também estimulo os irmãos a, quando lerem o texto bíblico, procurem informações, busquem comentários, se aprofundem em dicionários, façam um estudo mais rico e profundo, porque aí você descobre coisas lindas. Essa igreja, que eu disse que Paulo nunca foi, não foi fruto fundado pelo seu ministério, não conhecia ninguém de lá, na verdade ela foi fruto do ministério de Paulo, que por 3 anos
ensinou na escola de Tirano, assim conta Atos 19, já que ele tinha sido repelido da sinagoga, ele procurou na cidade uma escola, parece que era uma escola secular, desse homem chamado Tirano, e ele foi para a escola de Tirano, e lá conta a história, que das 11 da manhã às 17 horas, ficava falando, ministrando, ensinando por 3 anos, e diz o texto de Atos 19, que além de ensinar, falar coisas lindas e profundas, que parece que só Paulo sabia e conseguia falar, ainda havia também sinais e prodígios acontecendo. De maneira que gente de toda a Ásia, conta o texto, passou pela escola de Tirano, ouviu, aprendeu, converteu-se, foi ministrado, virou discípulo, e após esses 3 anos, essas pessoas saíram para ministrar e fundar outras comunidades, e assim esses homens, Epáfras e Arquipo, foram para a sua cidade natal, que era Colossos, e lá fundaram uma igreja. De maneira que a igreja de Colossos tem uma dupla origem: crentes que se converteram e aprenderam na escola de Tirano, em Éfeso, e o pastoreio desses 2 homens que assumiram o ministério evangelístico. Portanto, a igreja de Colosso era uma igreja que tinha uma semente saudável, a palavra de Deus no ensino de Paulo, um berço forte e o cuidado sério, dedicado e comprometido de 2 discípulos de Paulo, gente de Deus, gente séria, que foi para lá para fundar essa igreja. Esse era o berço, é a origem. Mas, por outro lado, havia uma característica também muito forte da igreja de Colosso, é que era uma cidade que tinha outrora sido muito importante, agora, contudo, era uma cidade em decadência, mas era uma cidade rota comercial do Ocidente para o Oriente, uma cidade que abrigava uma confusão e uma mistura de gente. Era uma cidade onde havia asiáticos, judeus, gregos, místicos orientais, e o que a história conta é que essa igreja saudável, um saudável bebê que nascera do ministério indireto de Paulo, agora estava sob o risco de uma grave infecção. É que essa gente misturada que estava dentro da igreja começou a querer ministrar, junto com a ministração de Epáfras e Arquipo, ensinos paralelos. Os judeus ortodoxos começavam a aproveitar aquele ânimo, aquela alegria, aquele crescimento espiritual, para falar que, junto com a mensagem de Cristo, era necessário que eles guardassem a lei, observassem os ritos judaicos, circuncisão, ritos, festas, tudo que os judeus faziam. Ao mesmo tempo, os orientais místicos começavam a pregar que era necessário também olhar os astros, as estrelas, a astrologia, o horóscopo, o culto, a adoração de anjos, entidades, forças, poderes espirituais, para que então, junto com o ministério de Cristo, se acrescentasse todo um misticismo profundo, transcendental e espiritual. Ao lado disso, os gnósticos gregos que ali também estavam, dizendo, não, é necessário, junto com essa mensagem, acrescentar que você precisa crescer no conhecimento de alguns mistérios. O gnosticismo pregava o conhecimento, ritos, filosofias, você precisa desenvolver uma capacidade de conhecer, descobrir determinados mistérios que Deus só revela para alguns. E quando você tiver a posse desses conhecimentos, então você vai crescer. Isso gerou dentro da igreja, começou a gerar uma certa divisão, porque os gregos anunciavam que aquela dualidade grega era uma verdade. A carne, o corpo era mal e o espírito é que era bom. Deus trabalhava com o espírito, que tudo que era carne era mal, era má. E a igreja então começou mais ou menos a se posicionar entre 2 correntes. De um lado, o ascetismo, que era aquelas pessoas, já que a carne, tudo que tem na carne, tudo que é do corpo é ruim, então vamos começar a deixar de fazer isso, comer isso, beber aquilo, tocar naquilo, isso é ruim, isso é baixo, vamos observar determinadas leis e regras de limpeza, purificação, separação corporal, porque tudo que é carne é ruim.
Então vamos tomar esse cuidado. E no outro extremo se colocou um outro grupo da igreja que adotou a sensualidade, porque dizia assim, bom, se tudo que é da carne é ruim e não tem nada a ver com Deus, e tudo que é de Deus é bom, é espiritual, enquanto a gente está na igreja, no culto, a gente dedica tudo que a gente pode ao espírito, à adoração, ao culto, vamos dar o nosso melhor aqui dentro da igreja, no espiritual. Agora, quando a gente sair das quatro paredes, vamos fazer tudo que a gente quer fazer, porque está tudo na carne, e carne é um departamento que não tem nada a ver com Deus. Quando Paulo começa a ouvir esse relatório, ele fica apavorado e resolve escrever uma carta. Notem que ninguém semeava na igreja ensinos que desmentiam ou negavam a Cristo, porque isso seria um suicídio, porque era uma igreja saudável, que nascia amando e dedicando a vida ao Senhor. Seria suicídio se as correntes doutrinárias pecaminosas, enganosas, estivessem entrando, negando a Jesus, seria logo repelido. A obra de Satanás era muito mais sutil, era muito mais disfarçada, ela penetrava tentando enfraquecer Jesus Cristo e a sua obra. A obra de Satanás entrava tirando de Cristo a sua preeminência, tirando de Cristo a sua exclusividade como o único caminho de salvação, enfraquecendo a mensagem de que se Cristo é acima de tudo e é o único caminho de salvação, a vida íntima, santa, inspirada nele, andando com ele, seria o único caminho de crescimento espiritual. Então, era pregada alternativas mais inteligentes, mais sábias, mais atraentes, mais místicas, mais agradáveis. E os estudiosos, então, dizem que o que havia começado na igreja de Colossos era o chamado sincretismo evangélico. Quando Jesus Cristo já não é tudo, e quando a graça não é a que basta, e quando o caminho para andar com o Senhor, de intimidade, dedicação, não tem a total importância espiritual. Irmãos, só nessa introdução queria dizer que o diabo até hoje trabalha assim na igreja. O diabo não vem para a igreja evangélica pregar que Jesus não é filho de Deus. O diabo não vem pregar que ele não morreu na cruz e que ele não ressuscitou. O diabo na igreja evangélica vem invadindo com correntes doutrinárias que diluem, que diminuem, que distraem, que enfraquecem essa mensagem de que Jesus é único, proeminente, total, o único caminho de salvação, de vida, de caminhada e de crescimento espiritual. Então, Paulo faz uma oração, e essa é a palavra dessa noite. Eu quero olhar com vocês para essa oração, que começa no versículo 3 e termina no verso 12. É uma oração que tem duas partes. Começa em ação de graças, que vai do verso 3 ao verso 8, e termina numa intercessão, que vai do verso 9 ao verso 12. Então vamos olhar aí para o texto. Primeira coisa de Paulo, escrevendo essa carta, diz, olha, eu estou muito agradecido a Deus. Toda vez que eu penso em vocês, irmãos amados de Colosso, eu fico muito agradecido, eu dou graças a Deus. E sabe por que eu dou graças a Deus por vocês? Pelo testemunho que vocês têm dado de serem verdadeiramente cristãos. E ele mostra isso aí no verso 3 ao verso 6. Eu estou dando graças a Deus desde que ouvi da vossa fé em Cristo, do amor para com todos e da esperança do que está preservado no céu. Ou seja, é agradável pensar em vocês, porque eu percebo claramente que vocês, tal como a carta aos Tessalonicenses, que eu já tive a oportunidade de pregar aqui há alguns domingos atrás, eu percebo que a igreja de Colossos revela 3 sinais de que Cristo está aí mesmo operando saudavelmente na vida de vocês. Eu percebo em vocês fé, amor e esperança. E isso é o mesmo que nós já vimos em 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. A igreja de Tessalônica era uma igreja que impressionava Paulo, porque ali havia fé, amor e esperança. O texto diz que a fé era fé em Cristo Jesus.
Olhem aí no verso 4. A vossa fé é em Cristo Jesus. Isso é um sinal de que Cristo está operando, porque vocês têm fé, vocês são crentes de fé. E agora eu quero chamar aqui a atenção, porque não é ter fé pela fé. Tem muita gente que diz, o que mais importante é ter fé. Escuto isso demais por aí afora. O importante na vida é ter fé, é botar a fé. Tem músicas, né? Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar, é ter fé. Vamos andar com fé, ter fé é muito importante. Mas a palavra que está dizendo que era uma igreja que tinha fé em Cristo Jesus. E essa palavra aparece aqui, fé, a sua tradução no grego é a mesma para convicção de verdades. Gente que está persuadida e confiando. Gente que é fiel, é a mesma palavra. Então, como eu disse, tal como os Tessalônica, essa igreja não era uma igreja de muito oba-oba, não era uma igreja superficial, mas era uma igreja cuja religiosidade, embora jovem, era uma religiosidade de compromisso, de certeza, gente convicta e fiel, embora novos, gente que não estava sendo atraída para aquela comunidade porque estava sendo emocionado por uma mensagem, nem porque estava sendo convencido mentalmente de que aquela palavra linda era muito bonito e o que era pregado era bom. O que está acontecendo nessa comunidade é que algo verdadeiro estava acontecendo de sobrenatural dentro deles. Na medida em que a palavra era pregada, dentro do coração de cada um deles estava havendo uma verdadeira transformação. Convicções estavam sendo plantadas, conceitos estavam sendo revistos. A segunda virtude é o amor, e ele diz aqui, o amor que tendes para com todos os santos. Portanto, junto à fé, naquela igreja estava sendo gerado o amor, semelhante ao amor de Deus. O amor que não é egoísta, pessoal, umbilical, mas é um amor que se derrama na direção de outros. E essa é a maior manifestação de que aqui por trás há uma fé verdadeira. Porque a fé verdadeira é aquela que extravasa para a necessidade das pessoas. É o amor desprendido, dedicado, exclusivamente consagrado a Deus e também aos irmãos. Um amor que não era focado no Senhor, mas era um amor que, focado no Senhor, se derramava na direção dos irmãos. E a terceira virtude, verso 5, além da fé e do amor, o que mais chama a atenção em vocês, irmãos, é a esperança. Vocês são a comunidade da esperança. Ou seja, vocês têm absoluta certeza de tudo que está sendo pregado e prometido. Como resultado da pregação que estava acontecendo ali, eles tinham certeza absoluta e inabalável de que tudo que estava sendo pregado ia acontecer. Jesus vai voltar, Jesus vai nos reunir, Jesus vai implantar o seu reino eterno e nós vamos estar com eles. De maneira, então, que Paulo dá na sua oração, em primeiro lugar, ações de graça, porque era uma igreja de fé, amor e esperança. E essa é uma tríade que qualifica e que revela a expressão do nosso cristianismo. Fé, amor e esperança é a melhor revelação de que a verdadeira graça de Deus está operando em nós. 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo dos dons espirituais e do amor, conclui no seu último versículo, e permanecem a fé, o amor e a esperança. Gálatas 5 e 6 fala da fé, do amor e da esperança. Hebreus 10, 22 e 24 falam de fé, amor e esperança. E essa tríade, que segundo Paulo aos Tessalonicenses é que revela a nossa escolha, a nossa eleição, é assim, porque nós entendemos que a fé é algo pessoal, é algo invisível, algo íntimo, que vai acontecer dentro de nós e que ninguém vê. Quando a palavra é ministrada, quando o evangelho é pregado, então dentro de nós vão sendo transformadas nossas convicções. O amor é algo que é visto, é testemunhado, ele é relacional, ele está sendo visto aqui fora. Fé eu posso confessar, mas amor precisa ser visto. Atitudes, ações.
E a esperança é algo escatológico, algo que está voltado para o que vem, o que vai acontecer, a certeza do que vem, do futuro. Nosso cristianismo será verdadeiro e saudável quando expressarmos o cristianismo nessas três dimensões. Quando percebermos que as convicções, as questões mais interiores e profundas da nossa vida foram respondidas e foram transformadas. Quando começarmos a ver Deus de uma maneira verdadeira. Quando começarmos a entender Deus, nossa adoração, nosso culto será diferente. E quando entendermos Deus de maneira verdadeira e o nosso culto e a nossa adoração forem verdadeiras, nós começamos também a nos ver e nos enxergar de uma maneira diferente. É o que nos conta Isaías 6, os primeiros 6 versos, falando sobre essa natureza do culto e da adoração que vai se dando na medida em que a nossa visão de Deus vai mudando. Mas, além disso, quando a nossa visão muda, imediatamente, junto com as nossas convicções, vai se expressar essa fé de uma maneira contagiante, que vai se transmitir aos outros naquilo que o Senhor disse que é a lei maior. Amarás o Senhor teu Deus, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o cristianismo, então, logo após esta fé, vem numa expressão de compartilhar, de dividir, de doar, de fazer, de ajudar, evangelizar. O amor é algo que se concretiza fundamentalmente fora das 4 paredes do templo e fora do seu quarto de hora devocional. E enquanto o amor te envolve, te compromete com as pessoas, com o seu tempo, com a sua gente, com o seu bairro, com a sua cidade, colocando você contextualizado, não alienado, imerso no aqui e no agora, a esperança é escatológica. E faz você viver aquela dualidade em que você tem um olho voltado para o aqui e para o agora e o seu outro olho está olhando para o céu e aguardando a concretização das promessas. Eu não vivo alienado, eu vivo aqui comprometido, mas eu estou sempre com os meus olhos seguros, com uma vida segura, tranquila e em paz, sabendo que as promessas vão se cumprir. Então, a ação de graças de Paulo nessa oração, em primeiro lugar, é por causa desse testemunho. Eles tinham fé em Jesus Cristo, tinham amor para com todos os santos e tinham esperança no que se refere ao que lhes estava preservado nos céus. Mas aí nessa ação de graça, se você foi cuidadoso na hora de ler e prestar atenção, descobre que Paulo dá o segredo porque que eles eram assim. E o segredo é que o que lhes fora pregado fora um evangelho de verdade. Verso 5, na sua segunda parte, e o início do verso 6 diz: isso acontece desde que ouvistes a palavra da verdade do evangelho que chegou até vós. De maneira que a razão de viver uma vida nessa qualidade, com essas convicções, certezas e expressões, tem a ver com o tipo e a qualidade do evangelho que foi pregado. E aqui há 3 características que eu vou passar por elas muito rápido. Em primeiro lugar, esse evangelho, diz Paulo, é a palavra da verdade. Está aí no verso 5, ouvistes a palavra da verdade do evangelho. Portanto, o evangelho que foi pregado nessa igreja era o evangelho de Cristo. Ele era a mensagem. O evangelho falava de Jesus. Jesus era o preeminente, o exclusivo e o suficiente. E essa expressão grega, palavra da verdade, é quase que uma redundante classificação do que Cristo era. Porque a palavra da verdade revela Cristo, desde que nós nos lembremos que Jesus é a palavra e Jesus é a verdade. João 1,1 fala que o Logos de Deus era Jesus, a palavra. E nós vemos em João, no capítulo 14, verso 6, dizendo, ele é a verdade. Portanto, Jesus é a palavra e Jesus é a verdade. E Paulo está dizendo que o evangelho que foi pregado foi a palavra da verdade. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Basta a gente ver como é que o evangelho era pregado. Vamos para o livro de Atos, vamos ver os cultos de evangelização, vamos ver as mensagens de Paulo e as mensagens dos apóstolos, e vocês verão que as mensagens dos apóstolos, pregadas por Paulo, era totalmente centrada em Cristo. Não era uma palavra voltada para a autoajuda, para a prosperidade, para levantar o moral, para massagear o ego.
O Evangelho não pode pregar religião, filosofia, doutrinas, ritos, pregar a Cristo de modo eficaz e verdadeiro. Essa mensagem que Atos nos mostra sendo pregado era a mensagem onde Cristo é apresentado como Filho prometido de Deus, que encarna e nasce entre os homens, porque nós todos os homens somos pecadores e precisamos do perdão de Deus, e que esse perdão se revela por meio da morte na cruz. Ele morre, derrama o sangue, faz a paz, contudo não fica no túmulo, ressuscita, volta para o Pai, nos garantindo a eternidade na presença de Deus, e que precisamos receber essa palavra com arrependimento e fé. Simples, acabou. Essa é a mensagem do Evangelho, o Evangelho verdadeiro. Isso é suficiente. É receber essa palavra, e é esse Evangelho que gera essa qualidade de vida. Segundo lugar, ele diz ainda sobre esse Evangelho, verso 6, diz: essa palavra que ouvistes, verso 6, chegou até vós, mas também chegou a todo o mundo. Ou seja, segunda qualidade desse Evangelho, é que ele é um Evangelho para todos. Não tem gueto, não tem escolha, não tem separação. Não é um Evangelho para gente assim ou assado, dessa cor ou daquela, com esta ou aquela virtude, com este ou aquele comportamento, que observa ou não observa esse rito, que faz ou deixa de fazer alguma coisa. O Evangelho é para todos, não é uma bênção particular, é para todos, indistintamente uma mensagem de graça e de perdão para todo aquele que desejar e reconhecer que precisa. Não precisa de senhas, ritos, mágicas, misticismo, precisa de fé e arrependimento. Se você ouve a palavra, se arrepende, tem fé, está feito dentro de você o milagre. E essa é a terceira característica desse Evangelho. Esse Evangelho, portanto, é palavra de vida, é para todos, mas é uma palavra viva, uma palavra que tem vida. Olha aí o verso 6, diz: esse Evangelho que está sendo pregado em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Portanto, é estranhamente uma palavra viva. Isso aqui é lindamente verdadeiro, irmãos. Olha bem, Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é uma reunião de um código de princípios e doutrinas a serem observados. Evangelho não é uma regra a ser seguida e obedecida, não é uma bula, não é um código de conduta. Evangelho é você receber esta mensagem dentro de você, e ao receber isso que é transcendental, espiritual, algo de vivo e poderoso vai acontecer dentro de nós, e há uma vida que se gera dentro de nós. Evangelho é vida, é poder de Deus, diz Romanos 1,16. Quando ouvimos o Evangelho, explode uma bomba dentro de nós. Hebreus 4,12 diz que o Evangelho, a palavra de Deus, é viva e é eficaz. E é a ilustração disso que o Senhor Jesus, na mulher samaritana à beira do poço, diz: se receberes dessa água, de dentro de você vai brotar uma água viva para a eternidade. Então, uma igreja que tem fé, amor e esperança, receber um Evangelho que é palavra de vida, que é palavra da verdade, que é para todos e é vida, recebeu, segundo Paulo, de 3 formas bem características. Paulo diz que o segredo foi a forma como receberam, e isso é que faz a diferença. Paulo usa 3 palavras para dizer aqui nesse texto como receberam a mensagem. Olha aí, meus irmãos, o verso 6, finalzinho do verso 6 e a primeira parte do verso 7. Essa palavra de Evangelho mudou vocês, olhem aí, desde o dia que ouvistes, entendestes, e verso 7, fostes instruídos. São 3 palavras gregas diferentes: ouvir, entender e ser instruído. E ele diz, então, é isso que é o segredo. É quando a palavra da verdade é pregada, você ouvir, entender e ser instruído. O que significam essas palavras? Obviamente que fica bem claro, bem nítido, que Paulo não está dizendo que vai fazer efeito um evangelho que pura e simplesmente bate como som no nosso tímpano.
Ele está dizendo, em primeiro lugar, que é preciso ouvir. Vós ouvistes. E essa palavra grega significa escutar, dar atenção, dar importância ao que você está ouvindo, focar, receber e acalentar, guardar. É isso que significa essa palavra no grego. Paulo está dizendo que, em primeiro lugar, o primeiro nível do que pode ser eficaz na nossa vida é você tratar a palavra que é ministrada desta maneira, receber, guardar, dar atenção, importância. Mas ele diz, vocês não somente ouviram, mas entendestes. A palavra aqui, epignosis, significa o quê? Vocês estão raciocinando, vocês agora estão pensando a respeito do que estão ouvindo. Vocês estão, epignosis, estão construindo sobre o que já ouviram algo maior e melhor. Vocês vão ouvindo e vão construindo, sabe o brinquedo de Lego? Vocês estão construindo verdades e princípios, algo que já tinha sido arquivado e sedimentado é trazido novamente e você agrega algo novo. Quando eu estava procurando o entendimento dessa palavra, na minha mente veio imediatamente a história da reação antígeno-anticorpo, que a gente estuda na medicina. Ou seja, quando você entra em contato com um agente qualquer, um vírus ou uma bactéria, em primeiro lugar, aquele agente entra em você, e aí o seu organismo fica meio perdido, vem a febre, a dor, o mal-estar, uma reação geral. Aí você capta aquele inimigo, leva para dentro dos seus órgãos de defesa, fazem uma bateria de identificação e imediatamente produzem um anticorpo. E esse anticorpo fica guardadinho. Se eu errar, você me corrige, Fred. Esse anticorpo fica guardadinho. Você tem febre, dor, mal-estar e tudo. Mas numa segunda vez, quando esse mesmo bonitão, vírus ou bactéria, entra no seu organismo com a ideia de que vou fazer a mesma festa, quando ele entra, o seu organismo diz, espera aí, puxa da memória, vai no arquivo, puxa, você tem um dia de febre, 2 dias de febre, mas aí o organismo diz, epa, esse é o Zé das Couves, está aqui o anticorpo dele, vai lá, manda ver, acaba com ele, aí o anticorpo corre, reconhece ele, diz, acabou tua festa. Essa reação se chama reação imunológica antígeno-anticorpo. O que isso tem a ver com esse texto, Anjo? Você está variando, muitas palavras te fazem delirar. O que eu entendi aqui é o seguinte, quando você ouve, você guarda. Se você não deixa bater apenas no tímpano, você acolhe, você separa tempo, você dá importância e vai guardando. Quando você ouve uma nova ministração de algo semelhante, parecido, você começa a fazer ligação, você vai lá e busca, procura, e aí você faz uma reação agora de construção. Você vai pensando, raciocinando e vai expandindo o teu conhecimento. E aí ele conclui dizendo, fostes instruídos. A palavra na versão corrigida diz, vós aprendestes. Ou seja, a terceira fase é a mesma raiz da palavra discipulado, ou ser discípulo. Depois que você ouve, que você entende, você aprende. E aqui é necessário tentarmos identificar o que é ser discípulo no sentido desse tempo. Nessa época, ninguém aprendia ou era discípulo tão somente indo a uma boa biblioteca, comprando um livro bem grosso e levando para casa para estudar e aprender. Nessa época não tinha apostila de cursinho para você virar discípulo do Senhor Jesus. Nessa época não havia videoaula, curso não presencial ou formação à distância. Quando a palavra diz aprendestes, da raiz discípulo, significa tão somente alguém que anda com, vê, participa e pratica. É isso que é ser discípulo. E é essa fase que Paulo diz que a vida vai mudar. É quando você ouve, você entende e você anda com,
vê, participa e pratica. Não tira dessa página aí não, rapidinho, volta sua mãozinha aí para Lucas 8 e Lucas 9, só para você ver uma coisa interessante, ilustrando isso que eu estou falando, Lucas 8 e Lucas 9, não desmarca não, voa lá para Lucas 8 e Lucas 9, vamos ver a prática disso. Lucas 8, verso 35, verso 26, Jesus está junto com os seus discípulos e expulsa demônios. Jesus está expulsando os demônios. Os discípulos estão ali. Verso 40, cura Jairo, a pedido de Jairo. Verso 43, a mulher enferma, ressuscita a filha de Jairo. Estão ali. Aí você abre o capítulo 9, vocês vão ver isso, como que isso se concretiza. Logo após isso, Jesus convoca os 12, dá a eles poder, autoridade sobre os demônios para fazerem curas e os envia. Portanto, o aprendizado que transforma é aquele que anda com o Senhor, que vê, participa e que pratica. Depois de fazer as suas ações de graça, Paulo agora ora, verso 9 ao 12, aí eu vou concluir, falando dos cuidados que eles agora deviam ter. Então, em primeiro lugar, Paulo agradece a Deus por aquela igreja jovem ser uma igreja que está revelando um cristianismo verdadeiro, que tem fé, amor, esperança, porque ouviu um evangelho que é palavra da verdade, que é para todos e é uma palavra viva, e eles receberam de uma maneira em que ouviram, entenderam e aprenderam. 3 tríades, para facilitar você a memorizar. E agora então ele vai fazer uma oração de intercessão. Ele diz então, verso 9, diz, por essa razão, e preocupado com essas correntes loucas, malucas, que estão invadindo a igreja, eu quero dizer uma coisa, eu estou orando, pedindo a Deus, para que aconteça com vocês algumas coisas. Primeiro, verso 9, que transbordeis do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Primeira oração que eu faço é que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus em sabedoria e entendimento espiritual. Não há outra maneira de viver com Deus e resistir às invasões e o assédio mentiroso se vocês não estiverem transbordando do pleno conhecimento de Deus em sabedoria e entendimento. E o que significa isso, irmãos? Paulo enfatiza a importância tão grande de se conhecer a vontade de Deus, que ele é redundantemente intenso, porque ele usa a palavra ser pleno e transbordar, ou transbordar de ser pleno. Isso é quase que uma redundância. Ou seja, Paulo está dizendo, se há uma coisa que vocês têm que conhecer na vida, é a vontade de Deus. Você pode estudar para engenheiro, advogado, médico, dentista, professor, bombeiro, policial, você pode estudar para o que for, e é muito importante você estudar e conhecer o que você vai praticar. Mas há uma coisa que é a coisa mais importante do mundo, coisa essa que ninguém pode abrir mão de conhecer, é a vontade de Deus, por uma razão única, porque isso é a única coisa que tem a ver com a eternidade. O único conhecimento que vai determinar para onde você vai, com quem você vai passar a eternidade, é a vontade de Deus. E nós só não conhecemos a vontade de Deus por causa da queda. Lá no Éden é que se perdeu esse conhecimento, e agora a gente tem que rapidamente correr atrás. Costumeiramente, a vontade de Deus não se manifesta assim audivelmente, você vai andando na rua e Deus, então fala, Ângelo, para a direita, Ângelo, vai chegar lá, vai encontrar fulano, você diga isso, você diga aquilo, quando te oferecem isso, decida aquilo. Costumeiramente isso não acontece.
Miraculosamente, sobrenaturalmente, pode até acontecer, mas eu quero dizer aos irmãos, com toda a minha limitação e pobreza, que se isso acontecer, eu caio duro. Se eu for andando na rua, e eu confesso a minha limitação, isso acontecer, vocês vão ao meu velório. Era um homem maravilhoso, ouviu a voz de Deus e morreu. Ele andava com Deus e já não era mais. Eu viro até texto bíblico. Porque normalmente nós vamos conhecendo a vontade de Deus na medida que vamos nos relacionando com Deus. O que Paulo está dizendo é: andem com Deus, orem, tenham comunhão, intimidade, leiam a Bíblia, a palavra, porque aí você vai tendo intimidade, então Deus gosta disso, Deus gosta daquilo, Deus ensina assim, Deus ensina assado, e é desta forma que nós vamos conhecendo a vontade de Deus. E naturalmente, a vontade de Deus, ela é geral em uma porção de coisa, e ela é particular no dia a dia. Tem gente que gostaria de, na maternidade, dentro do berço, na primeira chupeta, na primeira mamadeira, ou na primeira mamada, receber um livro grosso, onde estava revelado toda a vontade de Deus para todos os dias da sua vida até morrer. Seria joia. Acontece que Deus não opera assim. Deus opera revelando no dia a dia. Quando você acorda de manhã, Ele vai começar a te falar naquele dia, por meio das circunstâncias, dos acontecimentos, e é isso que Paulo está dizendo, vai conhecendo a vontade de Deus, com sabedoria e entendimento. O que ele quer dizer? É que diante de cada situação, diante de cada circunstância, você busca o que você já conseguiu amealhar, guardar, ouvir, entender, aprender, você busca e aplica, com sabedoria e entendimento, e então Deus está revelando a vontade dEle. Não adianta você dizer aquele discurso ultra espiritual: eu gosto de saber primeiro a vontade de Deus, eu só faço o que for a vontade de Deus. A vontade de Deus vai se revelar a cada instante, se você tem essa vida de intimidade com Deus. Segunda intercessão, o segundo cuidado, verso 10, para viverdes, ou a fim de viverdes, de uma maneira digna do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em boas obras e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E aqui para mim está a grande questão, porque aqui tem a ver com a vida prática. Paulo está ampliando o conceito de conhecer com sabedoria e entendimento, falando de que, quando você conhece a vontade de Deus, e conhece mais de Deus, na medida em que você vai vivendo coerentemente com o que já recebeu e aprendeu. Não sei se você consegue entender que o que Paulo está querendo dizer aqui é que vida cristã não é vida apenas reflexiva. Não é alguém que abre a Bíblia, estuda de manhã até de noite, compra todos os livros, todos os comentários, todos os livros doutrinários, entra num mosteiro e vive lá, enclausurado, orando, jejuando, orando. Paulo está dizendo que você tem que conhecer mais de Deus e a sua vontade para viver de modo digno. Ou seja, a vida cristã é algo que não pode ser esquizofrênica. Ou seja, eu não posso ter uma vida espiritual e uma vida carnal diferente. E aqui ele está começando a combater a doutrina que estava tentando matar a igreja. Não adianta você vir louvar, cantar com a sua melhor voz, levantar a mão, sacudir em lágrimas e choro, se quebrantar, cair no Senhor, levantar no Senhor, fazer o que for, e quando você vara por aquela porta, você é mentiroso, fraudulento, ladrão, sensual, promíscuo, anda, vive, escolhe igual a todo mundo que não tem Jesus, e consegue no domingo seguinte novamente entrar, levantar a mão, cantar, chorar, se emocionar, com a sua melhor voz. Isto não é do agrado de Deus, é o que Paulo está dizendo. Aliás,
desde o Antigo Testamento, Isaías diz, o Senhor diz a Isaías: quem te requereu apenas pisar os meus átrios? Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos e o levantar das tuas mãos. Diz a Samuel, por meio de Samuel, a Saul: obediência quero e não sacrifício. É muito legal isso aqui, é importante, fundamental nós estarmos aqui juntos. Isso é um detalhe, uma parte pequena do que se chama vida cristã. Vida cristã é principalmente quando a gente abre a porta, canta o amém e aí vai lá para fora. Viva de modo digno para o inteiro agrado de Deus, dando frutos, frutificando em boas obras, e aí você vai crescer no pleno conhecimento de Deus. Olha a redundância. No verso 9 ele diz: eu quero que você cresça no conhecimento de Deus, mas na medida em que você viver de modo digno para o inteiro agrado, você vai crescer ainda mais, é uma roda. Você cresce, vida coerente, aí você cresce mais, aí você vive uma vida mais santa e coerente, aí você cresce mais. Estou terminando. Terceira coisa, e penúltima, está no verso 11: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força. A palavra aqui que aparece é o poder, a qualidade da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Você precisa conhecer plenamente a vontade de Deus, com sabedoria e entendimento. Você precisa andar de maneira digna, coerente, frutificando. E você então vai precisar ser fortalecido recebendo o poder de Deus para resistir, viver e realizar o que o Senhor tem para a tua vida. Quanto mais você conhecer de Deus, e quanto mais você viver coerente com essa palavra, mais você recebe poder. É simples, é uma matemática. Todos nós queremos poder. Diz assim: quem aqui quer poder? Todo mundo: quem quer poder? Eu quero poder. Bom, a caminhada é muito simples, ela é aritmética. Conheça a vontade de Deus, viva de acordo com ela, e você recebe poder. Pronto, acabou. Simples, simples assim. Agora, interessante que eu descobri nesse texto, é uma palavra que diz assim: vocês vão receber o poder para serem fortes, segundo a força da sua glória. Ou seja, olha que coisa linda e maravilhosa. O poder que vocês vão receber tem já uma grife. Já vem com uma marca, com uma característica, com uma customização. O poder que vocês vão receber tem as características do poder da glória de Deus. Não é um poderzinho qualquer que você vai dizer: ele é poderoso. Não, ele está recebendo o poder da glória de Deus. Ou seja, é um poder invencível. É um poder que não glorifica aquele que o tem, mas glorifica o nome de Deus. É um poder que, quando em prática, em uso, faz que o resultado seja que o nome de Deus seja glorificado. E gera perseverança e longanimidade. Ou seja, perseverança é uma palavra que significa estabilidade em meio às fortes lutas e à oposição. Estabilidade em meio a fortes lutas e oposição. Ou seja, quando você recebe esse poder, grife, glória de Deus, você estará garantido como estabilidade, qualquer que seja a luta e a oposição que tiver. Isso é oposto à covardia, desespero e fuga. E esse poder que você vai receber vai gerar em você longanimidade. O que significa essa palavra? Paciência tolerante. Dizem os estudiosos do grego que essa palavra tem a ver mais com pessoas do que coisas, enquanto perseverança tem a ver mais com coisas do que pessoas.
Ou seja, quando você recebe esse poder, você se torna alguém mais paciente e tolerante com a oposição e com as dificuldades que você vai receber e ter com pessoas. Por fim, terminando a oração, que hoje a gente está estudando esta oração, que começou com ação de graças e agora tem uma intercessão. O que Paulo pede por fim é que eles, com alegria, deem graças a Deus Pai, porque fomos feitos idôneos ao que nos cabe na herança dos santos na luz. O que significa isso? Após tudo isso, após estas lutas, onde você recebe o poder, devemos estar sempre alegres e vivermos agradecidos a Deus, porque vamos conseguir chegar ao fim de pé. Vamos concluir a nossa jornada inteiros, íntegros, alegres, felizes, regozijantes, agradecendo a Deus pela vida que tivemos com mais ou menos lutas, porque desta forma fomos feitos adequados, apropriados, é o significado da palavra idôneos, capacitados para entrarmos no céu e na eternidade vivermos de posse da herança que foi guardada para nós. Irmãos, quero convidá-los a ler essa carta, mas quero ressaltar nessa noite que devemos estar atentos à sutil invasão do diabo em nosso meio evangélico. O diabo não vai desmentir que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. Isso ele já sabe que isso aí já deu, já era. O que ele vem apresentar para nós é caminhos complementares, alternativos. Vem dar desculpas mais inteligentes, agradáveis, fazendo-nos compartilhar a graça com algum esforço pessoal, com algum investimento, alguma dedicação, ou a noção grega de que o que Deus está interessado é na nossa espiritualidade, lá fora, corre atrás. Livrar-nos dessa ideia satânica de que você pode ser aqui uma pessoa e lá fora ser outra. Que você pendura na cadeira da igreja o seu terno de funcionário público evangélico, vai à luta e na próxima semana, domingo, corre na mesma cadeira e pega de novo o mesmo paletó de crente e veste, e aquela cara, aquele jeito, aquela figura respeitável, digna, não é do seu agrado, diz o Senhor. Isso me repugna. Conheçamos plenamente a sua vontade, andemos de acordo com ela, recebamos poder, vivendo e frutificando, para ao fim, de pé e alegres, possamos com gratidão dizer: o Senhor nos preparou e nos adequou para a herança que estamos a receber.